Eric Clapton, o lendário ícone do blues rock cujos riffs de guitarra moldaram gerações, sempre foi uma referência para guitarristas ao redor do mundo. Mas até mesmo Clapton, um músico que foi chamado de Deus no universo da guitarra, tem seus próprios heróis. Agora, aos 79 anos, ele finalmente revelou o nome do guitarrista que mais o inspirou, deixando os fãs surpresos. Quem poderia ser o favorito definitivo de Clapton? Seria uma lenda do rock, um mestre do blues ou alguém completamente inesperado? Essa revelação mergulha profundamente nas raízes de Clapton, suas influências e sua visão sobre os músicos que moldaram a história do rock e do blues. Clapton nasceu em 30 de março de 1945 na pequena vila de Ripley, em Surrey, Inglaterra. Sua mãe, Patricia Molly Clapton, tinha apenas 16 anos na época. O homem que o gerou, Edward Fryer, era um jovem soldado canadense convocado para a Segunda Guerra Mundial antes mesmo de Clapton nascer. Pouco tempo depois, Fryer retornou ao Canadá, e assim, o pai de Clapton tornou-se mais uma história do que uma presença real em sua vida. Era como se a vida do jovem Eric já estivesse envolta em sombras, antes mesmo de ele entender quem era. Durante sua infância, Clapton acreditava que sua avó, Rosie, e seu marido, Jack Clapp, eram seus pais. Enquanto isso, sua mãe, Patricia, era apenas sua irmã mais velha. Isso parecia facilitar as coisas para todos. Talvez fosse uma forma de protegê-lo. Mas à medida que crescia, uma sensação incômoda começou a surgir, especialmente quando ele notava os olhares tristes que sua irmã lançava em sua direção. Eventualmente, ele descobriu a verdade, e isso o devastou. Não era apenas o fato de que sua mãe era realmente sua mãe. Ele carregava o peso da ausência de um estranho durante toda a sua vida. Quando Patrícia se casou novamente e se mudou para a Alemanha, deixando Clapton para trás, parecia que a porta havia se fechado para sempre sobre a única ideia de família que ele conhecia. Ela tinha uma nova vida e novas pessoas, mas Clapton permaneceu em Surrey, abraçado pelo silêncio que o envolvia como um cobertor velho e desgastado. Foi nesse silêncio que ele descobriu a música. Aos 13 anos, Clapton ganhou um violão acústico, um modelo alemão, Heuer. Para um garoto com pouca paciência e muitas distrações, as cordas de aço ásperas do violão pareciam mais um castigo do que um presente. Mas algo dentro dele o fazia voltar. Talvez por pura curiosidade, ou talvez porque era a única coisa em sua vida que não mudava. Ele passava horas tocando junto, com discos antigos de blues, repetindo os acordes incessantemente. Clapton não queria apenas tocar, ele queria soar como as vozes que preenchiam aqueles discos, vozes que falavam sobre dor, saudade e o eterno desejo por algo fora de alcance. Ele tocava e ouvia, ouvindo até que as arestas ásperas fossem suavizadas, até que o som estivesse perfeito. Aos 16 anos, Clapton já tocava bem o suficiente para conseguir alguns pequenos shows. Seu talento havia se tornado um segredo conhecido entre os músicos de Surrey. Ele tocava nas ruas, movendo-se de Kingston para Richmond, apenas um jovem com um violão e um coração cheio de blues. Então, em 1963, um amigo chamado Dave Brock, outro amante do blues, o convidou para tocar em um pequeno pub, marcando a primeira vez que o som de Clapton encontrou seu lugar. Pouco tempo depois, Clapton se juntou à sua primeira banda, The Roosters. Era algo simples, sem grandes pretensões, mas pela primeira vez Clapton sentiu que fazia parte de algo. Não sei se este é o caminho certo, mas talvez seja um passo mais perto. Ele pode ter pensado, afinando seu violão em uma noite silenciosa, sentindo o calor da pertença, por menor que fosse. Em outubro de 1963, ele ingressou nos Yardbirds, mas, quando a banda começou a se inclinar para o pop, Clapton ficou inquieto. Seu coração estava em outro lugar, perdido no poder cru do blues, onde cada nota falava uma língua que ele compreendia profundamente. Isso não é quem eu sou, ele pode ter dito a si mesmo, com a voz cheia de arrependimento. Assim, quando a música de sucesso da banda, For Your Love, estourou, Clapton fez algo que poucos ousariam. Ele saiu. Continuou em frente, juntando-se ao Blues Breakers de John Mayall e se tornando alguém de quem o público sussurrava.
As pessoas começaram a chamá-lo de Deus depois que um fã pintou Clapton is God em um muro em Islington. Eric balançava a cabeça ao ouvir o apelido, desconfortável com tanto elogio. Era como se ele sentisse o peso de cada mão que ele não havia apertado, de cada resposta que não havia recebido, da verdade que nunca havia enfrentado completamente. A jornada de Eric Clapton rumo ao estrelato, especialmente durante seus dias com Cream e Blind Faith, é uma combinação de altos inspiradores e lutas desafiadoras. Clapton, que era apenas mais um nome nos pubs de Londres, acabou ao lado de ícones musicais como Ginger Baker e Jack Bruce no Cream. Mesmo enquanto eles dominavam o Reino Unido e depois os Estados Unidos, Eric Clapton sentia como se tudo em sua vida estivesse indo rápido demais. Sim, a fama estava crescendo, mas também aumentavam as tensões e conflitos na banda. É isso. Clapton às vezes se perguntava, com dúvidas surgindo em meio aos aplausos. Com o sucesso do Cream, surgiu um competidor inesperado. Justamente quando Clapton estava consolidando sua posição como o principal guitarrista da Grã-Bretanha, Jimi Hendrix surgiu, iluminando a cena do rock com suas vibrações psicodélicas. Quando Hendrix apareceu em um dos primeiros shows do Cream e tocou uma versão selvagem de Killing Floor, Clapton ficou completamente impressionado. Como alguém podia tocar assim? Ele admirava Hendrix, mas não conseguia evitar a ansiedade. E se ele estivesse perdendo sua vantagem? Amigos como Pete Townshend e membros dos Beatles assistiam maravilhados enquanto Clapton se desafiava. Dividido entre a admiração pela energia de Hendrix e a preocupação com o que isso significava para ele, Clapton continuou a avançar. Mas o Cream era mais do que competição ou preocupações. Sua jornada os levou aos palcos dos Estados Unidos pela primeira vez. Eric empunhava sua icônica Gibson SG pintada, a psicodélica Fool. Juntos, eles encantavam multidões com sucessos como Sunshine of Your Love e Crossroads. Clapton também estava descobrindo sua voz, não apenas como guitarrista, mas como cantor e compositor. No entanto, nem esses momentos felizes podiam esconder os problemas crescendo dentro do Cream, encobertos por solos altos e aplausos ensurdecedores. Ele frequentemente olhava para Bruce e Baker, questionando quanto tempo poderiam manter esse equilíbrio instável. Em 1968, após a turnê final do Cream e enfrentando críticas duras de críticos americanos e tensões na banda, Clapton percebeu que precisava de um recomeço. A separação do Cream foi turbulenta, mas estranhamente libertadora. Logo ele se reuniu com Ginger Baker, trazendo Stevie Winwood e Ricky Gretsch para formar o Blind Faith. O show de estreia da banda no Hyde Park de Londres atraiu 100 mil fãs, mas mesmo com todos os aplausos, as dúvidas ainda o incomodavam. Clapton, exausto de seus dias no Cream, não conseguia se livrar da sensação de que tudo estava acontecendo rápido demais novamente. Estamos indo a algum lugar ou já estamos vagando sem rumo? Ele se perguntava, mas mantinha esses pensamentos para si. Pouco depois, Clapton se envolveu com a música de Delaney e Bonnie, que pareciam mais simples e relacionáveis. Eles não eram gigantes do rock. Eram pessoas que refletiam o cansaço e a necessidade de Clapton de se reconectar com a música. Ele saiu em turnê com eles como mais um músico, deixando a fama de lado. Delaney o encorajou a liderar, cantar e se redescobrir. Com esse incentivo, ele finalmente gravou seu primeiro álbum solo. As músicas eram mais suaves e diretas, dando-lhe um momento para respirar. O tempo de Eric Clapton com Derek and the Dominos não foi apenas sobre fazer música. Foi uma saga intensa e emocional de dor, busca e paixão que o levou ao limite. Ansioso para escapar dos holofotes opressivos e fazer parte de uma banda, Clapton reuniu-se com músicos que valorizavam o coração acima do espetáculo. Seus amigos da banda de Delaney e Bonnie, Bobby Whitlock nos teclados, Carl Rattle no baixo e Jim Gordon na bateria, juntaram-se a Clapton para criar músicas que ressoavam com as partes mais quebradas de sua alma. O objetivo de Clapton era simples: deixar o ego de lado e fazer música pela alegria de fazê-la. Eu só queria tocar música, não me exibir,
Deixe as músicas falarem, não eu, ele compartilhou com um amigo próximo. Inspirado pelo foco da banda no artesanato das composições, em vez de solos de guitarra extravagantes, Clapton esperava trazer a atenção de volta à melodia e à emoção. Ele disse a um amigo: "É hora de a guitarra ser o cara quieto, apenas somando a música." Logo a banda descobriu seu som, tropeçando acidentalmente no nome quando alguém interpretou mal o título temporário Dell and the Dynamos, como Derek and the Dominos. E assim o nome ficou. Mas enquanto tocavam, algo mais sombrio agitava-se sob a superfície. Clapton havia se tornado próximo de George Harrison, seu amigo e colega músico. No entanto, ele também estava secretamente apaixonado por Pattie Boyd, esposa de Harrison. Essa paixão dolorosa e não correspondida começou a consumi-lo, transformando-se em uma dor profunda que precisava ser expressada. Quando Boyd o rejeitou, Clapton ficou arrasado e não conseguiu superar o amor sem esperança. Dessa dor nasceu a música de Layla and Other Assorted Love Songs. Clapton derramou seu coração em cada nota, suas emoções fluindo como cartas não enviadas. Seu anseio era evidente em Layla, a história de um homem desesperadamente apaixonado por alguém que nunca poderia ter. Durante as intensas sessões de gravação nos estúdios Criteria, em Miami, o destino uniu Clapton ao guitarrista Duane Allman. Os dois formaram uma amizade que trouxe o slide guitar de Duane para o som dos Dominos, adicionando um toque assombroso e memorável que caracterizaria Layla para sempre. Os riffs de slide de Duane entrelaçaram-se com a guitarra de Clapton, como duas vozes em um diálogo desesperado. O álbum começou a tomar forma com faixas como Tell the Truth e Why Does Love Got to Be So Sad, que capturavam intensamente a dor que muitas vezes acompanha o amor. Mas quando Clapton começou a se sentir próximo de Duane Allman, como o irmão que sempre desejou, a tragédia bateu à porta novamente. Durante as sessões de gravação, chegou a notícia da morte de Jimi Hendrix, deixando Clapton devastado, especialmente porque ele havia acabado de comprar uma guitarra para presentear Hendrix em seu aniversário. Pouco depois, Duane Allman também perderia a vida em um acidente de motocicleta, levando embora o irmão musical que Clapton havia acabado de encontrar. Os Dominos seguiram em frente, mas Layla não recebeu o reconhecimento que Clapton esperava, e ele sentiu o peso da decepção. A banda lutou durante uma turnê pelos Estados Unidos, enfrentando corações partidos e a perda de amigos. Nem mesmo Clapton conseguiu se manter firme. Drogas e álcool o assombravam como velhas memórias. "Eu me afogava na garrafa, procurando uma saída", confessou mais tarde. Mas essa saída parecia cada vez mais inalcançável. Os Dominos se desintegraram pouco tempo depois, com egos e temperamentos, destruindo a banda e deixando Clapton isolado, afundando no nevoeiro da dependência. Ele se refugiou em casa, enfrentando um vício em heroína que quase tirou sua vida, apresentando-se apenas no concerto para Bangladesh, organizado por George Harrison. Naquela noite, mal conseguia ficar de pé. Lembrou Clapton mais tarde. "Desmaiei, sentindo como se já estivesse pela metade do caminho." Em janeiro de 1973, Pete Townshend foi quem resgatou Clapton do abismo, organizando o Rainbow Concert para ajudá-lo a se recuperar e se libertar da heroína. Clapton subiu ao palco machucado, mas com uma centelha de esperança. Eventualmente, ele ficou sóbrio, encontrou amor com Pattie Boyd e começou a viver novamente. No entanto, suas batalhas com o vício estavam longe de terminar. Agora, aos 79 anos, Eric Clapton revelou finalmente quem é seu guitarrista favorito. A vida de Clapton teve muitos altos e baixos, mas também foi marcada por momentos de grande brilho. Poucos músicos deixaram um impacto tão duradouro na música, e ainda menos têm um legado tão pesado quanto o de Clapton. Ele entrou no centro das atenções nos anos 60 e 70, dando vida à cena britânica de blues e rock e indo além. As pessoas começaram a rabiscar Clapton is God em muros de Londres, capturando o espírito de uma geração que vivia cada nota que ele tocava. Mas para Clapton, grandeza significava algo diferente. Em meio a todos os elogios e pressões, ele admirava silenciosamente outros músicos que causaram uma impressão profunda.
Ele costumava dizer que guitarristas mudaram sua vida para sempre. Sempre houve um que ele considerava acima dos demais, mas Clapton nunca se viu como o melhor. Ele tinha sua lista de guitarristas que tocavam com a alma e a intensidade que ele amava, transformando cada acorde em algo significativo. E talvez nenhum brilhasse mais em seus olhos do que Jimi Hendrix. Quando se conheceram, Clapton viu Hendrix como um colega músico e um amigo com um toque de magia selvagem. Em 1966, Clapton, já famoso, convidou Hendrix para subir ao palco com sua banda, Cream. Hendrix era novo em Londres, mas os rumores sobre seu talento já haviam chegado dos Estados Unidos. Naquela noite, os rumores ganharam vida. Hendrix tocava como se a guitarra fosse uma extensão de seu corpo, seus dedos se movendo com confiança e precisão, deixando todos impressionados. Um jornalista da época, Keith Altham, mais tarde relembrou ter visto Clapton nos bastidores, cigarro na mão, visivelmente abalado. "Você nunca me disse que ele era tão bom." Clapton teria murmurado para Chas Chandler, empresário de Hendrix. Com o tempo, seus caminhos se cruzaram com mais frequência. A admiração virou amizade. Hendrix compartilhava o amor de Clapton pelo blues, algo que ambos sentiam de uma forma que poucos poderiam entender. Mas então, de repente, Hendrix se foi. Numa noite de setembro de 1970, Clapton deveria encontrar Hendrix em um show dos Rolling Stones. Ele até comprou para ele uma Stratocaster canhota, uma raridade que estava ansioso para presentear ao amigo. Clapton levou a guitarra consigo durante toda a noite. Ele conseguiu ver Hendrix à distância no evento, mas o destino os manteve separados. Quando a manhã chegou, veio a notícia. Hendrix se foi, e Clapton ficou segurando aquela Stratocaster, um presente que nunca chegaria às mãos para as quais foi destinado. Hendrix havia partido, e Clapton só podia olhar para trás, desejando ter estado mais próximo e o visto mais vezes. Era um luto que Clapton carregava silenciosamente, um vazio que nunca foi completamente preenchido. O coração de Clapton sempre esteve aberto a novas influências, e logo ele sentiu aquele arrebatamento novamente. Um dia, dirigindo, ouviu uma voz na rádio que o fez parar imediatamente. A guitarra chorava, soando assustadoramente familiar e ao mesmo tempo renovada, como se as notas contassem uma história. Ele encostou o carro, sua mente tomada por uma única pergunta: quem é esse? O nome Stevie Ray Vaughan ficou gravado nele e Clapton passou a buscar essa resposta. O som de Vaughan parecia interminável, como uma fonte de pura emoção que fluía sem hesitação. Para Clapton, isso era algo especial. A maioria dos guitarristas, inclusive ele mesmo, fazia pausas ou se perdia às vezes, buscando algo novo. Mas Vaughan nunca parecia sair do ritmo, nunca perdia o compasso. Clapton se perguntava como Vaughan conseguia tocar sem parar, como se a música fluísse naturalmente através dele. Era uma abertura, um tipo de canalização que encantava Clapton e fazia de Vaughan um dos poucos que ele admirava com tamanha intensidade. Outro nome que ressoava profundamente em Clapton era Duane Allman. Ele ficou fascinado com o trabalho de Allman em Hey Jude, de Wilson Pickett. Os riffs de guitarra tinham um poder que permaneceu com Clapton muito tempo depois de ouvi-los pela primeira vez. Ele se lembra de como não conseguiu parar de pegar o telefone para descobrir quem era aquele guitarrista incrível. Allman tinha algo raro, uma combinação de energia crua e alma, misturadas com uma graça que parecia única. Clapton convidou Allman para trabalhar no álbum Laila. Durante as sessões de gravação, uma amizade floresceu, tecida pelas cordas que ambos amavam tanto. Allman até recebeu um convite aberto para se juntar à banda de Clapton, Derek and the Dominos, embora ele tenha escolhido seguir seu próprio caminho com a Allman Brothers Band. Foi mais uma perda que Clapton carregou silenciosamente. O respeito de Clapton por seus colegas ia longe, alcançando as raízes do rock. Chuck Berry era sempre um dos primeiros nomes que ele mencionava ao falar de influências. O estilo de Berry foi o mapa para a guitarra do rock. Algo que Clapton entendia profundamente. Era um estilo cru e alegre que moldou o rock and roll inicial, e Clapton nunca esqueceu disso.
Sempre que tentava tocar algo animado, seus dedos naturalmente retornavam ao estilo que Barry trouxe à vida. Clapton disse uma vez que, se você quisesse tocar guitarra de rock, acabaria soando como Barry, porque ele era o coração disso. Não há outro jeito de tocar essa música. Clapton diria com um respeito que dispensava explicações. Surpreendentemente, a admiração de Clapton também se estendia a uma geração mais jovem. John Mayer, frequentemente rotulado como um galã pop, tinha uma musicalidade que Clapton não podia ignorar. Mayer participou do álbum Tributo The Breeze, em homenagem ao lendário compositor J. George Cale. Clapton não sabia muito sobre a admiração de Mayer por Cale, mas quando tocaram juntos, ele viu o talento de Mayer sob uma nova luz. Mayer tocava com uma graça natural, geralmente acertando tudo já na segunda tentativa, e Clapton ficou impressionado. Ele respeitava a humildade de Mayer e sua dedicação ao ofício, vendo nele um futuro brilhante que ia além da fama. E claro, havia Jeff Beck. Um compatriota britânico, o nome de Beck era como um mantra sagrado entre os guitarristas daquela época. Beck tinha um foco intenso. Ou estava tocando guitarra, ou trabalhando em seus carros amados. Clapton frequentemente dizia que Beck se manteve fiel, nunca se deixando distrair pela fama. A jornada de Clapton também teve seus altos e baixos entre amigos próximos. George Harrison era um deles. A amizade dele significava mais do que apenas música, embora às vezes fosse tensa por complicações pessoais. Harrison, um Beatle, muitas vezes era subestimado como guitarrista, mas Clapton via a profundidade e as lutas de Harrison para escapar da sombra dos Fab Four. Os dois até se encontraram em um triângulo amoroso, ambos encantados por Pattie Boyd. Apesar das relações complicadas, permaneceram próximos, unidos por uma compreensão compartilhada das pressões e da paixão pela música. Nos primeiros dias de Clapton, John Mayall desempenhou um papel crucial em sua formação. Foi com os Blues Breakers de Mayall que o talento de Clapton floresceu. Mayall não apenas o orientou, mas acreditou em suas habilidades, dando a Clapton a coragem de encontrar seu som. Mais tarde, Clapton diria que esses foram alguns de seus momentos mais orgulhosos, tocando ao lado de alguém que o entendia e sabia como trazer à tona o melhor dele. Mas havia um nome que Clapton guardava com carinho acima de todos os outros: Albert Lee. Para Clapton, Lee era o maior guitarrista que ele já conheceu. A maestria de Lee estava em sua contenção, na maneira como ele tocava qualquer coisa com uma graça natural que poucos possuíam. Para Clapton, a música de Lee era pura beleza, algo sobre o qual ele falava com a mais alta admiração. Por fim, Clapton pode ter sido rotulado como uma estrela, mas para ele, esses guitarristas, os amigos, as inspirações, os que partiram cedo demais, eram o verdadeiro coração da música. Eles eram os que ele guardava no coração e nunca esqueceria. E você? Já conheceu alguém que valoriza tantos laços de amizade como Clapton? Compartilhe suas experiências na seção de comentários e inscreva-se no canal para assistir aos próximos vídeos.